Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília e hoje, 19 de maio de 2020, um dia bastante especial aí, dia do físico, tá? Então todos os físicos que nos assistem em algum momento aí, ou gravado, ou depois, ou que estão assistindo agora, meus parabéns de um físico também, tá? Então hoje a gente vai continuar estudando o nosso livro que nós estamos vendo, que é sobre o ajuste fino do universo em busca de Deus na ciência e na teologia, do Alistair McGrath, que a gente está trabalhando toda terça-feira com este assunto. Tá? E hoje a gente vai ver um pouquinho de cosmologia. Não é culpa minha, né? Culpa do McGrath. O McGrath está trabalhando com esse capítulo que nós vamos começar, que na realidade é a segunda parte do livro, né? Ajuste fino, observações e interpretações. Nós vamos começar justamente nessa parte. O livro está dividido mais ou menos em duas partes e hoje a gente vai começar o capítulo 9, que vai falar no princípio, as constantes do universo. Eu vou dividir esse capítulo 9 que a gente vai trabalhar hoje, em duas partes, tá? Eu vou falar um pouquinho hoje, especificamente hoje, sobre a questão de cosmologia e tudo mais, coisas que o McGrath já faz aqui mesmo. Eu só vou dar uma expandida em alguns conceitos e alguns detalhes aqui, e na semana que vem, na terça-feira, eu vou retomar esse assunto novamente, e aí eu vou falar sobre a segunda parte, vamos dizer assim, desse capítulo, que vai ser a questão do ajuste propriamente dito com relação ao universo, com relação à questão da cosmologia e tudo mais. Tá? Então eu vou justamente trabalhar com isso hoje. Então hoje a gente fala um pouquinho de cosmologia, na semana que vem a gente fala um pouquinho sobre a questão do ajuste. E ainda não coloquei os slides lá lá no Drive, mas eu vou colocar, porque eu tive um pequeno probleminha, mas já vou colocar lá assim que terminar aqui, eu já coloco lá. Na minha bio vocês conseguem ver lá um link que tem lá, e lá você tem o acesso a diversos links dos slides, do canal do YouTube e tudo mais, e eu coloquei também lá, que é o que está lá hoje, alguns links lá de uma coluna que eu participo com o pastor Samuel aqui em Brasília, tá? E aí eu tenho uma coluna lá no site dele, que é a coluna chamada Cosmotel, Cosmologia e Teologia, tá? E hoje eu já publiquei um artigo lá falando um pouquinho sobre a questão de composição do universo, tá? Então eu coloquei algumas imagenzinhas bonitinhas, um monte de coisa interessante lá, vai dar uma complementada. Na semana passada também eu já tinha publicado um artigo lá no site, então esses dois artigos vão acabar complementando um pouco o assunto que a gente vai comentar hoje. Então toda semana eu publico lá uma coluna lá nesse site, tá? Então lá tem na minha bio você vai encontrar lá o link do último artigo. Então você pode entrar, navegar lá no site e tudo mais. Tem outros artigos de outras pessoas também, do próprio pastor Samuel, do Francirley e tudo mais. Então vocês podem acompanhar lá. O canal do YouTube também está lá. Ou seja, depois que eu terminar essa live aqui, que a gente vai conversar, trocar ideia, um pouquinho eu já dou uma ajustada nela. Amanhã de manhã já está no canal do YouTube já completinha. Tá? Então se você não puder assistir completo hoje, não tem problema, amanhã já vai estar lá no canal. E também, aproveitando, saiu o BTcast do Bibotalk, em parceria com a ABC2, que é o que eu estava comentando com vocês há uns dias atrás, que ia sair um assunto bastante interessante. Pois é, e saiu hoje, tá? Justamente hoje, o assunto sobre astroteologia, né? OVNIs, cristianismo, alienígenas, essa coisa toda lá, saiu hoje. Foi uma conversa que tava eu, o Bibo e o Thiago Garros, também da BC2, e a gente conversou um pouquinho aí sobre extraterrestres, essas coisas todas aí que entram no nosso imaginário, tá? Então saiu o podcast hoje. Também aqui na minha bio, aqui, lá no link, lá eu coloquei o link, então você pode entrar lá, tá no site da BC2, tá no site do Bibotalk, no seu agregador de podcast preferido que você utiliza, também tá lá já o episódio de hoje, então foi agora à tarde que saiu. Então você pode ouvir lá, tem bastante... a conversa foi muito boa, tá? Foi bem cosmológica, tá? Então tem bastante coisa interessante lá que você pode acompanhar, tá? E essa semana, então, na quinta-feira, nós vamos ter mais uma reunião a partir das 20 horas, onde eu vou falar sobre criacionismo da Terra jovem, tá?
Então vai ser essa semana, na quinta-feira, a gente já estava já agendado já esse tema, então na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre criacionismo da Terra Jovem. Vai ser um panorama e tudo mais, claro que a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, criacionismo da Terra Jovem, não perca. Na semana que vem não vamos ter nenhuma reunião, nem terça e nem quinta-feira, porque eu vou estar participando de uma conferência pela BC2. Tá? Lá no site da BC2, Cristianismo e Autoridade da Ciência, depois vocês podem lá dar uma conferida no site. Tá? Vai ser durante quase que a semana toda, mas vai acabar pegando na terça e na quinta-feira, a partir das 7h30. Tá? E eu estou lá também participando, que eu quero participar lá dessa conferência, tá? Não deixe de participar também, que os assuntos lá estão muito bons, tá? Então tem Covolan, tem o Marcelo Cabral, tem uma galera lá muito boa para falar de vários assuntos, na realidade, vão ser várias palestras muito boas, tá? Então, por causa disso, não tem como eu participar e falar com vocês aqui ao mesmo tempo. E claro que eu quero que todo mundo participe lá também. Faça sua inscrição e tudo mais, vai ter certificado, vai ter as palestras, tudo lá, então não deixe de participar. Tá? Então na semana que vem a gente não vai ter, mas na outra a gente volta ao normal e aí eu vou deixar aqui direitinho os avisos e tudo mais. Bom, então, dado todos esses recados, vamos para o nosso assunto de hoje, que vai ser, no princípio, as constantes do universo, tá? Que a gente vai comentar hoje um pouquinho sobre o capítulo 9 do livro O Ajuste Fino do Universo. Ah, eu já estava esquecendo, e eu acabei esquecendo, não está aqui na minha mão. É o livro do... Eu deixei inclusive um post aqui no meu Instagram, depois vocês podem dar uma olhada lá, que é um livro do Kevin Van Hooser, tá? Van Hooser, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, Kevin Van Hooser, que vai falar sobre a questão da reforma ou do período da pós-reforma. Tá um livro lá, tem a capa do livro tudinho direitinho lá. Essa é a indicação que eu queria deixar para vocês hoje. Eu não tenho um livro físico, na realidade eu tenho um livro ele em eletrônico. E pior que nem está comigo aqui na minha mão agora aqui na mesa. Porque é um livro que... Esse livro eu tenho ele por causa da assinatura que eu tenho da Amazon Prime. Tá? E aí lá a gente tem acesso a diversos livros e tudo mais. Tá? E aí, dentro dessa assinatura que eu tenho lá, eu posso ler até 10 livros ao mesmo tempo lá, e um dos livros que estão gratuitos dentro dessa assinatura que eu tenho da Amazon Prime tem esse livro do Kevin Van Hooser, tá? Que vai falar um pouquinho sobre a questão da reforma e as consequências que a gente teve na reforma, principalmente nas questões de interpretação bíblica. Tá? Eu não li o livro todo ainda. Tá? Tem muita gente, só que o Van Hooser eu já ouvi falar bastante dele, já li algumas coisas sobre ele, mas nada da obra dele em si. Estou lendo esse livro agora, praticamente comecei a ler ele, tá? Li umas 100 páginas mais ou menos, tá? Então eu não li muita coisa dele ainda. É um livro curto, ele tem ali no total umas 300 páginas mais ou menos, então eu devo ter lido quase que um terço do livro. Tá? Eu não gosto de dar muita opinião de algo que eu ainda estou lendo ainda, mas até onde eu li, essa parte inicial é muito boa. Tá? Então ele vai comentar, até onde eu li, ele vai trazer vários autores que vão falar sobre várias questões que aconteceram depois da reforma. Qual é o impacto da reforma na questão da interpretação bíblica, tá? Ou seja, porque a gente tinha, antes da reforma, propriamente dito, a gente tinha que a interpretação da reforma era... A interpretação bíblica era mais autoritativa, ou seja, somente a igreja, o clero, todo aquele pessoal ali que estava em questão da direção da igreja, poderia dar a interpretação bíblica. Tá? Nenhuma outra pessoa poderia interpretar. Depois da reforma veio Lutero e quebrou todo esse paradigma. E só que como consequência, o que a gente tem depois da reforma? A gente não tem uma igreja específica, como a gente tinha antes, a igreja católica, mas hoje a gente tem até um censo que o Van Hooser traz, de 2010, se eu não me engano, onde a gente tem 38 mil denominações pós-reforma. Então é muita denominação, então a gente não tem algo central e tudo mais. Por exemplo, no meu caso, que eu participo, que eu sou membro da Igreja Batista da Graça aqui em Brasília, é só a gente não é ligado a nenhuma conferência ou nenhuma
outra diretoria nacional, alguma coisa do tipo. É só a gente pronto. Então a gente é mais uma denominação reformada e tudo mais. Então esse foi um dos casos que a reforma acabou trazendo. E aí o Van Hooser, ele vai desmanchar sobre isso nesse livro. Ele é muito bom, eu estou gostando bastante desse livro, tá? Então depois vocês dão uma olhada, é porque eu não estou com ele aqui, eu deveria estar com ele aqui na mão aqui, mas está no tablet, então não teria como eu mostrar para vocês aqui. Mas depois vocês dão uma olhada aqui, tem um post que eu fiz na minha conta mesmo, tá a capa do livro, é a recomendação de hoje que eu deixo para vocês, tá? É a autoridade da pós-reforma, se não me engano, o título do livro. Mas depois vocês podem dar uma olhada. Aracaju, abecedor de Aracaju, e aí, tudo bom? Obrigado, Nath também, que tá acompanhando aqui ao vivo. Obrigado, Nath, pela presença e mais uma pessoa que acabou entrando aí, tá? Bom, então, esse era o panorama, né? O livro que eu queria recomendar, que é esse do Van Hooser, e já vamos logo para o nosso assunto de hoje, que está bem astronômico. Bom, e o que eu tenho preparado, o que eu preparei para hoje? Como eu falei para vocês, eu vou dividir esse capítulo 9, que o McCraff vai falar sobre a questão do princípio, uma questão de cosmologia e tudo mais do universo, em duas partes. Hoje vai ser um pouquinho mais de cosmologia, tá? Não me culpe, porque eu gosto de cosmologia. A McGrath colocou também cosmologia, o que eu posso fazer? Tá? É um assunto maravilhoso, tá? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho de cosmologia e na semana que vem, aliás, semana que vem não, semana que vem a gente não tem reunião, eu tenho que lembrar disso. Semana que vem a gente não tem reunião por causa da conferência da BC2 que a gente vai ter, tá? Então semana que vem nem terça nem quinta. A gente só vai ter reunião hoje e na quinta-feira que vamos falar sobre criacionismo da Terra Jovem. Tá, só isso. Mas na outra, quando a gente retomar, ou seja, daqui a 15 dias, a gente vai retomar esse assunto do capítulo 9 e vamos falar da segunda parte, que é um pouco sobre a questão do ajuste no universo, tá? Bom, então, começando, então, depois eu vou colocar esses slides, como eu falei para vocês, na minha bio vai estar lá slides ABC2 e vai estar lá esses slides lá daqui a pouquinho. Assim que terminar, eu já coloco lá. De uma forma geral, então, o McGrath ele vai falar sobre algumas coisas com relação à cosmologia, e aí eu separei alguns pontos que eu preciso definir para vocês. Antes, um parênteses, não deixe de ler o livro, tá? De forma alguma, não deixe de adquirir esse livro, O Ajuste Fino do Universo. Os comentários que eu faço aqui não substituem o livro. Como eu sempre falo, o McGrath fala de algumas coisas que eu cito, ele fala de outras coisas que eu não cito, eu falo de algumas coisas que o McGrath não fala. Então eu estou meio que só pegando alguns pontos e complementando, tá? Complementando. Não substitui em nada, porque não dá pra gente dissecar. Beleza, Nath, tranquilo. Depois você pode ver no YouTube, tá? Lá no YouTube vai estar vai estar esse vídeo gravado, tá? Então não substitui em nada a leitura do livro, tá? Não, tranquilo. Senão, Cleiciane, se não puder assistir agora, não tem problema, mas amanhã já vai estar no YouTube, tá? Tem um linkzinho, depois vocês podem acompanhar amanhã, vai estar gravado tudo direitinho. Bom, então primeiro, qual é o conceito de cosmologia? Porque a primeira coisa que é o que a gente precisa ver. O que McGrath coloca nesse capítulo com relação à questão de cosmologia? Qual é o conceito de cosmologia? Né? Então, o conceito de cosmologia que a gente utiliza, o McGrath nem cita tanto esses detalhes, mas cosmologia seria, então, a gente estudar o universo de uma forma total, em todo, o máximo que a gente consegue visualizar, e toda a questão do seu conteúdo, tá? Qual é o conteúdo do universo? Inclusive eu coloquei nesse artigo de hoje que eu acabei publicando, você pode ver depois lá na minha bio, que tem que o universo tem estrelas, poeira, planetas, galáxias e tudo isso dentro é o conteúdo do universo, tá? Então o universo a gente trabalha justamente com isso, com todo esse conteúdo, tá? Então ele vamos colocar aqui em linhas gerais, ele é como se fosse um sistema, igual uma analogia que eu gosto de fazer, que é um copo com água. O copo seria, vamos dizer assim, todo o universo. Você tem a água é todo componente que possa ter dentro do universo. E você coloca areia dentro dessa água. Tá? Colocando areia dentro dessa água, você vai ter lá umas partículazinhas. As partículas de areia as galáxias.
Tá? Então esse é o sistema maior, ou o sistema máximo que a gente pode, vamos dizer assim, definir com relação à questão do universo. Então a gente estuda o universo de uma forma geral. Bom, então voltando então, o que eu estava comentando era a questão justamente do conceito de cosmologia. Ou seja, nessa analogia que eu dei, onde você tem um copo com água, o universo todo, esse copo com água, a água e a areia que está ali, vamos dizer assim, diluída no meio dessa água toda, seria todo o componente ou todo o conteúdo do universo. Tá? Então as partículas de areia, por exemplo, seriam as próprias galáxias. Tá? Então isso seria o universo inteiro. Um outro conceito que a gente precisa ter em mente é a questão do conceito de universo e de universo observável. São duas coisas diferentes. Tá? O McGrath até, inclusive, ele começa a citar um pouco com relação a isso, que uma coisa é o universo e outra coisa é o universo observável. O que significa isso? Significa que o universo é todo um conteúdo, é tudo. O universo observável é, vamos dizer assim, até onde a gente consegue observar do universo, onde a gente consegue alcançar com nossos telescópios, ou a nossa observação e tudo mais. Isso é o universo observável. Tá? Um outro detalhe também que eu já mencionei é a questão do conteúdo do universo. Tá? Inclusive, igual eu mencionei, eu deixei uma coluna hoje, que eu acabei publicando hoje, onde eu falo do conteúdo do universo, a composição que ele tem. Tá? Então você pode, inclusive, acompanhar lá, na minha bio tem um linkzinho lá que você pode ver, e aí tem umas imagens e tudo mais, tem algumas coisas adicionais ali que você pode acompanhar do que seria o conteúdo do universo. Tá? E um outro detalhe que o McGrath acaba citando é a questão da singularidade. O que é singularidade? Em linhas gerais, para a gente poder entender e avançar um pouco nesse ponto, singularidade é justamente a questão do início do universo, ou seja, o que é um ponto singular? É o ponto onde o universo nasce, entre aspas, né? Como assim? No início do universo, a gente não. Esse outro conceito que a gente precisa saber, a gente precisa trabalhar, é a questão da singularidade. O que é singularidade, então? Em linhas gerais, singularidade é esse ponto inicial do universo, onde o universo nasce. O que significa singularidade? Significa que as nossas equações acabam falhando nesse ponto, vamos dizer assim, inicial do universo. Como assim? Porque quando a gente olha cada vez mais para o passado do universo, ou seja, a gente está nesse ponto de agora, as galáxias estão se afastando, o universo está se expandindo e tudo mais, e aí quando a gente faz o caminho inverso, ou seja, a gente volta para trás, a gente vai vendo que todas essas coisas estavam juntas num determinado ponto, ou seja, o universo inteiro estava junto nesse ponto, tá? E esse ponto é um ponto mesmo de tamanho que não tem tamanho, né? A gente pode colocar assim, não tem um tamanho específico, mas ele tem um tamanho que não tem um tamanho e tem todo o conteúdo do universo. Aliás, tem o universo inteiro nesse ponto que não tem tamanho. Em linhas gerais, a gente pode dizer que a densidade nesse ponto é infinita. Como não faz muito sentido a gente trabalhar com infinitos dentro da física e tudo mais, a gente chama isso de singularidade, isso é singular. Ou seja, esse ponto maior ou esse ponto menor, podemos dizer assim, ele é singular. Tá? É simplesmente as nossas equações, porque a gente não consegue trabalhar com nada que seja infinito, né? Não consegue trabalhar com isso. Então por isso que a gente diz que as nossas equações falham nesse início do universo, tá? E aí depois então o McGrath continua falando sobre a questão, aí ele abre um tópico dentro desse capítulo, onde ele vai falar sobre a questão da emergência da teoria do Big Bang e das origens cósmicas, tá? Bom, o que é a teoria do Big Bang? Eu vou acabar comentando aqui de uma forma bastante rápida e tudo, mas tem outras, a gente tem aqui no canal, depois você pode conferir, que teve no mês de fevereiro, a gente falou um pouco sobre teoria do Big Bang, falou um pouco sobre cosmologia. Lá eu detalhei muito mais, tá? Aqui eu só vou dar uma parte bastante superficial, que é justamente na questão onde o McGrath está trabalhando, tá? Então a gente começa ali com as equações de Einstein, tá? Como assim com as equações de Einstein? Einstein ele trabalhava em 1916, mais ou menos, ele publica um negócio que a gente chama de RG, que é o que vocês estão vendo aí. O que é RG? Relatividade geral. Ou seja,
é um conjunto de equações aonde a gente tem uma aplicação cosmológica, tá? Só que Einstein, ele não acreditava que o universo era, vamos dizer assim, tinha uma dinâmica, ou se mexia, ou ele tinha, vamos dizer assim, se expandia ou se contraía. Tá? Só que as equações que ele publicou indicavam que o universo era dinâmico. Tá? Então, por exemplo, apareceram uns outros casos um pouquinho mais para frente, eu vou acabar mencionando sobre eles, que falaram sobre a questão, ou deduziram nas equações de Einstein, o universo ele sendo dinâmico, ele podia se contrair, podia se expandir e tudo mais. Tá? Para isso não acontecer, Einstein vai lá e coloca nas equações um negócio que a gente chama de constante cosmológica. E aí ele ajusta na mão, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma necessidade física ou matemática, tá? Isso é um ajuste que a gente fala, que a gente coloca na mão mesmo, para que o universo continue estático, ou seja, completamente parado, que ele não se expanda e nem se contraia. Tá? Isso aí, Einstein depois vai chamar isso de o maior erro da vida dele. Tá. E é claro que aí depois dentro da física a gente acaba trabalhando com isso, com a questão da expansão do universo, e aí tem outras, vamos dizer assim, outros desdobramentos, mas que não cabe aqui agora, tá? Então a gente tem essa constante cosmológica, onde Einstein ele faz uma tentativa de colocar o universo estático. Por que ele colocou isso? Porque ele acreditava que o universo era estático. Simples assim, tá? Simples assim. Não tem nenhuma, vamos dizer assim, uma explicação física ou matemática, alguma necessidade para ser feito isso. Simplesmente colocou porque ele acreditava que era estático e acabou. Só isso. Na década de 1910 e 1920, a gente tinha algumas discussões a nível de observação, que era a questão das nebulosas. O McGrath vai comentar um pouco sobre isso. O que é nebulosa? Quando você olha para o céu, você vê ali um conjuntinho de estrelas, a olho nu, né? Mas quando você olha com um telescópio e tudo mais, você olha um pouco mais longe, você vai ver aí uns rabisquinhos, como se fosse uma sujeirinha no céu. É isso que a gente chama de nebulosa. E aí, nessa década de 1910 e 1920, estava uma disputa dentro da astronomia e tudo. Veja que isso é um pouquinho antes da cosmologia em si, onde a gente marca a cosmologia, a gente marca ela em 1929, vamos dizer assim, 1930, tá? Então um pouquinho antes, uns 10 anos antes, estava uma disputa para saber se essas nebulosas estavam dentro ou fora do que a gente poderia chamar de universo, né? Porque o universo conhecido nessa época é o que a gente chama hoje de galáxia ou de Via Láctea. Tá? E aí o Hubble veio na década de 20 e aí ele fechou essa questão. Não, essas nebulosas aí na realidade são universos ilha. Tá? São outros universos, vamos dizer assim, que estão isolados, estão fora do nosso universo. Tá? E aí, ajustando a linguagem, essas outras nebulosas que estão fora, na realidade, são outras galáxias, que estão fora, obviamente, da nossa galáxia. Então, a gente conhece... É claro que eles não sabiam, e esse conhecimento foi sendo construído bastante, principalmente na época ali do Hubble, onde ele vai trabalhar com a questão da expansão do universo, que é justamente essas nebulosas ou essas galáxias. Inclusive, se não me engano, ele chama no artigo de universos ilha. Né, que são vários universos aí que estão, vamos dizer assim, fora do nosso universo. Né? Depois a gente acabou descobrindo ou conceituando que são, na realidade, galáxias. Tá? Bom, e aí depois tem o nome desses 4 físicos que eu coloquei, é o Friedman, Lemaitre e o Robertson e o Walker. Né? Quem são esses caras? São os caras que trabalharam ou construíram de forma teórica o que nós chamamos de teoria do Big Bang. McGrath não cita isso, mas só estou fazendo um complemento. Inclusive o Lemaitre, ele é bom, todos eles já faleceram, né? O Lemaitre, ele era um cristão, ele era um padre católico, tá? Belga, que durante a semana dava aulas de física e matemática, e no final de semana ele falava sobre teologia e tudo mais, tá? Então esse é o tipo de cara que estava no meio da teoria do Big Bang. Tem bastante história sobre ele. Em fevereiro, quando a gente conversou aqui, tem no canal aí algumas reuniões que a gente fez aqui online, tá? Então eu falei um pouquinho mais sobre o Lemaitre. Em 1948, já dando um salto gigantesco, a gente tem o Fred Hoyle.
tá? Que vai falar sobre a questão do universo estacionário. Ele brigou muito com Lemaitre, com essa ideia de universo dinâmico, ou seja, que tem um Big Bang e tudo mais, porque ele também acreditava que o universo era eterno. E aí ele montou essa teoria chamada teoria do universo estacionário, porque ele acreditava que o universo estacionário, igual ao Einstein, não tinha nenhuma necessidade matemática, física, claro que tem a construção toda, a parte matemática e tudo mais, mas não existia nenhuma evidência física com relação a isso. Tá? Em 48 também, Alpher, Hermann e Gaumont, eles montam, vamos dizer assim, um pouco mais de solução com relação à questão do Big Bang. Tá? O modelo do Big Bang em si, a questão eles fizeram previsões da temperatura do universo, dado que o Big Bang existe e tudo mais, tá? E aí o Euler acabou entrando nesse meio também, esse negócio de Big Bang aí, grande explosão e tudo mais, se isso for real, aí ele deu lá algumas soluções também para as equações, justamente para poder, vamos dizer assim, ninguém vai encontrar nada com esse negócio de Big Bang. Tá? E aí, em 1900, na década de 60, se não me engano, 64, Wilson e Penzias descobrem a CMB, radiação cósmica de fundo. Tá? Que é isso? Bom, para isso eu tenho uma outra série que eu estou fazendo no canal aqui no YouTube, tá? Toda semana sai um vídeo, depois vocês podem conferir lá, que é justamente a questão da CMB, da radiação cósmica de fundo, e a relação dela com a teologia, tá? Eu não vou comentar muito aqui sobre ela, porque nessa série que eu já estou fazendo, vocês podem acompanhar lá, tá? Inclusive já tem 2 episódios, um falando, e nos 2 acaba falando um pouco sobre o que é essa CMB, tá? Então vocês podem conferir lá depois. O McGrath não vai entrar muito nesses detalhes, tá? Mas aí eu entro em detalhes nessa outra série aí que já tem aí, tá? Depois vocês podem conferir. Bom, e aí a gente tem então o modelo cosmológico padrão. Em linhas gerais, o que é o modelo cosmológico padrão? Tá? Que o McGrath cita, tá? Isso aqui não é meu, isso é do McGrath, eu simplesmente sintetizei, fiz uma síntese melhor. Tá? O McGrath ele vai colocar, eu estou observando aqui que tem muitos erros nos slides, tá? Eu vou corrigir esses erros aqui, corrigir, tá? Depois eu vou colocar lá no Drive, né? Depois você pode baixar tudo lá, vai estar os slides corrigidos, não corrigidos, não. Tá? Lá vai estar direitinho. Então o que é o modelo cosmológico padrão, então? Bom, ele vai dizer o seguinte, olha, o universo nasceu justamente nesse t igual a zero. O que é isso? É o instante aonde tudo começa. Então o universo nasce nesse instante de t igual a zero, e no período do 0 até o 10 a menos 44 segundos, a gente tem um negócio chamado de era de Planck. Tá? O que é isso? Isso aí significa o seguinte, olha, o universo ele nasceu durante um curto período de tempo, ou seja, entre 0 e 0,0043 zeros e o número 1 segundos, ou seja, muito rápido, ele estava nesse período da era de Planck. E a temperatura do universo é 10 elevado a 32, também está digitado errado aí. Não é esse número esquisito, não, é 10 elevado a 32, ou seja, 1 seguido de 32 zeros Kelvin. Uma temperatura inimaginavelmente grande. Tá? E dentro disso a gente tem, trabalhando nessa época da era de Planck, a gente tem aí diversos efeitos gravitacionais quânticos. Tá? A gente não consegue trabalhar com esse período da era de Planck, tá? Isso dentro da física. Eu estou tentando trabalhar com esse período, tá? Mas está um pouquinho complicado aí de trabalhar com ele, é muita equação para a gente resolver e tudo mais. Então tem bastante coisa aí para a gente poder trabalhar. E aí, do instante 10 a menos 44, tá digitado errado aí, tá? É 10 elevado a menos 44, ou seja, no instante seguinte, até o instante 10 elevado a menos 32 segundos, ou seja, aproximadamente 1 nanosegundo. Tá? A gente tem o que nós chamamos de Big Bang. Tá? O que é o Big Bang? E aí, eu coloquei aí para corrigir no livro, na página 131, do livro do McGrath. Eu não sei se foi um erro de tradução ou se o McGrath ele acabou se equivocando. Isso é normal, a gente não pode exigir tudo do McGrath desse jeito também, né? Esse preciosismo, porque ele vai colocar aqui no livro que mais ou menos o seguinte: num período de rápida inflação, o universo cresceu por um fator de 10 elevado a 35 em 10 elevado a menos 32 segundos. Na realidade,
Não é isso. O universo cresceu no fator de 10 elevado a 60 em um período de 1 nanosegundo. Justamente do jeito que eu coloquei, mais ou menos de 1 nanosegundo. De 10 a menos 44 a 10 a menos 32. Então a gente tem aí mais ou menos 10 elevado a menos 12 segundos de período, talvez, ou fazendo um ajuste aí, porque tem esse número é bastante variável, de 10 a menos 43, a 10 a menos 32, a menos 31, então por aí vai. Então esse valor é bastante variável, mas não é esse período de 10 a menos 32 segundos, não. Na realidade, de 10 a menos 44 a 10 a menos 32 segundos. Tá? E aí não é um período de rápida inflação. Inflação já é algo muito rápido, tá? Esse período de inflação que ele está se referindo aí é onde o universo se expande de forma inflacionária. E é o que nós chamamos comumente de Big Bang. Não é uma explosão no universo, mas o universo se expandiu como se fosse, vamos dizer assim, uma explosão. Igual a gente costuma falar, teve uma explosão de preços, a inflação e tudo mais. É mais ou menos análogo a isso, ao que aconteceu no universo. Tá? Então é mais ou menos análogo a isso, tá? E, bom, e aí de 10 a menos 32 segundos em diante, nós temos todo o universo como a gente conhece aí, e aí a gente consegue estudar realmente de 10 a menos 32 segundos em diante. Ou seja, o universo ele continua crescendo, se expandindo, a inflação não ocorre mais, então você só tem aí um período de expansão, entre aspas, normal e natural. O universo cresce nos primeiros, vamos arredondar as contas aí, mais ou menos nos primeiros 90 segundos de idade do universo, ou seja, lá para mais ou menos 1 minuto e pouquinho, até os 3 primeiros minutos do universo, vamos arredondar assim, a gente tem a formação das primeiras partículas, tá? E a formação também, depois disso, com o átomo de hidrogênio e por aí vai. Tá? Esse início todo do universo ele é extremamente quente, tá? E é o que a gente chama como se fosse um plasma. O que é plasma? É um estado da matéria onde você tem algo muito quente, e uma parte de um campo gravitacional de campo eletromagnético muito intenso, tá? Isso é que a gente chama de plasma, tá? Isso tudo está ocorrendo ali no início do universo. Então, na verdade, você tem uma sopa de quarks. O que é isso? São partículas muito pequenininhas, menor do que o átomo, e aí quando o universo começa a se esfriar, lá nos primeiros 3 minutos de idade dele, você tem a formação das primeiras, vamos dizer assim, dos prótons e dos nêutrons. Os prótons e os nêutrons não são partículas elementares, eles são compostos por quarks. Tá? Inclusive no artigo de hoje que eu coloquei lá, você pode ver uma fotozinha, uma imagenzinha lá das partículas e tudo direitinho, tá? Como é que é formado e tudo mais. Então lá vai ter bastante detalhes, vai ter as figuras também, então lá está um pouquinho mais completo, tá? E aí depois desse período todo aí de nascimento do universo, a gente tem a radiação cósmica de fundo, que vocês podem depois acompanhar nessa série que eu estou fazendo, tá? Então lá vai ter em detalhes essa questão da radiação cósmica de fundo, até 400 mil anos. E aí depois a gente tem lá para 50 milhões de anos a formação das primeiras estrelas, lá para 100, 150 milhões de anos a formação das primeiras galáxias e por aí vai. E aí tem toda a história que nós conhecemos hoje dentro da cosmologia, tá? Hoje foi bastante curto a nossa... tudo isso que eu tinha preparado para vocês, porque eu queria me deter um pouco mais nessa questão de cosmologia de uma forma geral, para dar mais tempo da gente poder discutir na semana que vem, não, de hoje a 15 dias, né? Porque semana que vem, como eu falei, a gente não vai ter reunião por causa do evento da BC2, mas eu queria deixar essa base já feita para depois a gente falar sobre a questão do ajuste fino do cosmos. Tem muitos detalhes lá com relação à questão das constantes da natureza, as constantes no universo, que vai depender tudo desse assunto que eu estou falando com vocês hoje, tá? Questão de fenômenos antrópicos, eu também vou comentar um pouco com relação a esses detalhes, multiverso, aquela coisa toda, mas vai depender bastante dessas coisas que a gente falou hoje de cosmologia, tá? Então, por isso que eu queria, a gente não vai gastar todo o tempo, né, que eu tinha preparado para hoje. Foi bem menos do que 50 minutos, né, que é o tempo mais ou menos que eu deixo preparado, mas na próxima reunião a gente vai poder conversar de uma forma um pouco mais
um pouco mais tranquila, sem precisar correr, a questão do ajuste de todas essas coisas que eu falei para vocês. E é bom que se tenha tudo isso em mente, justamente principalmente essa questão que eu coloquei aí do modelo cosmológico padrão, esses períodozinhos que tem aí, isso são bastante importantes na hora quando a gente for falar sobre as constantes do universo. Tem um monte de constante, o McGrath cita, eu não vou sair do livro do McGrath, tá? Eu vou inclusive colocar nos slides tudo direitinho, esses detalhes, que o McGrath justamente vai citar, e a gente vai ver que se essas constantes for um pouquinho maior ou menor do valor que elas realmente são, nada disso que eu estou mostrando aí para vocês teria acontecido. Ou seja, a gente não teria universo, a gente não teria as primeiras partículas, os primeiros átomos, as primeiras estrelas, galáxias, planetas e vida na Terra, tá? Simplesmente isso, tá? Então, é por isso que eu queria trabalhar toda essa parte dessa questão da teoria do Big Bang em si, né? Uma parte bastante rápida, né? Mas só para a gente ter uma ideia desse quadro desde o início do universo até os nossos dias de hoje. Tá? Então era isso que eu tinha preparado para hoje. Tá? Me desculpem por causa da questão da internet, que hoje estava simplesmente impossível poder trabalhar com ela, mas eu vou deixar gravado esse vídeo já para vocês. Tá? E eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa pode deixar nos comentários. E a gente volta na quinta-feira. Na quinta-feira a gente vai ter reunião novamente. Eu espero que a internet seja melhor um pouco. Tá? Falar sobre criacionismo da Terra jovem. Tá? Até mais.